filho da promessa. Irmão, será que os ouvintes que está aí acompanhando esse vídeo, você teria paciência em esperar em 90 anos? Você teria paciência em buscar em 90 anos? Abraão, Sara esperou, porque Abraão, Sara tinha certeza que as promessas de Deus não morrem. Irmão, alguém pode querer tocar nos teus modos de pensar, tocar nos teus modos, nos teus projetos, mas nos projetos que Deus tem na mão dele, na sua vida, ninguém vai tocar. Em nome de Jesus, irmão, toma posse do teu projeto, da tua vitória. José, alguém tentou matar José por causa da inveja, porque José era o filho, era o jovem mais destacado da família. A sua túnica, a sua roupa tinha mais cor. Deus, irmão, ali abençoou a vida de José, porque José era obediente ao seu pai. Quando o homem e a mulher é obediente ao Pai Celestial, Deus é com ele, Deus cumpre as promessas. E José, irmãos, tentaram matar José, lançaram José na cova, venderam José, prenderam José dentro da cadeia, tentaram acabar com os projetos de José. Aqui entre nós, lá na casa também, onde tem ouvinte, tem pessoas que alguém já derrubou seu projeto por terra, já tentou acabar com a sua vida. Talvez você fala para mim, tudo acabou. Levanta os teus olhos, porque o Deus que exaltou a José vai te exaltar. José, irmão, foi lá embaixo, foi lá na cinza, estava lá preso. O moral de José foi lá embaixo. Mas quando o homem vai no pó, quando o homem se humilha, Deus levanta ele. Quando Deus levanta na unção maior ainda. Deus tirou José da cadeia, colocou como governador do Egito. Aqueles que humilharam José, aqueles que pisaram em José, aqueles que venderam José, tinham que comer na palma da mão dele. Irmão, Deus exaltou a José, porque os projetos de Deus não morrem. E Deus aqui cumpriu o projeto, cumpriu uma promessa na vida de Sara. Sara ganha um filho juntamente com Abraão e coloca o nome Isaque, o filho da promessa. Agora Deus vai provar Abraão, prova de fogo. Tem pessoa que fala assim, eu estou passando a prova de fogo, estou desempregado. Isso é uma prova, mas não é uma prova de fogo. Tem pessoa que falou, estou passando uma prova de fogo. Pastor, ora, porque estou com a dor de barriga, estou uma semana sem vir na igreja. Isso não é uma prova de fogo. Tem pessoa que falou, olha, estou passando uma prova de fogo, o ladrão roubou meu carro. Isso não é uma prova de fogo, é uma prova. Deus vai te dar um carro zero. Está cheio de carro aí fora, irmãos, nas lojas. Você está desempregado, você vai lá na casa da família, pede alimento, pede para o seu amigo, eles vão estender a mão e vai te ajudar. Quem crê que é assim, fala amém. Está doente, vem na igreja, Deus cura. Se você precisar de uns médicos, vai. Se tiver alcance do médico, o médico faz. Tem um remédio, tem igreja, tem a solução. Prova de fogo é esta, irmão. O homem que esperou 90 anos para ter um filho, uma mulher que espera 90 anos para ter um filho, alcança este filho, e ali está alegre o casal com o filho. Agora Deus pede o filho para Abraão. Deus fala, Abraão diz, eis-me aqui, Senhor. Quer ver, irmão, como Abraão é obediente? Deus fala, Abraão, esse filho que você tem, esse filho Isaque, a quem tu ama. Quem é pai e mãe aí, levanta a mão. Você ama teu filho. Deus falou, Abraão, pega este teu filho, o único que você tem, a quem tu ama. Tu vai, Abraão, com ele à terra de Moriá, e você vai ter que oferecer ele em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Sabe o que Abraão fez? Abraão pegou Isaque e foi. Isto é, irmão, obedecer a palavra de Deus. Isto é, temer a Deus. Isto é, acreditar que Deus fala e Ele vai cumprir as suas promessas. Abraão pega Isaque, irmão, e vai para a terra de Moriá. Quando chega na terra de Moriá, Isaque, irmão, olha para o seu pai. Isaque olha para o seu papai. Isaque olha bem nos olhos do pai. E Isaque fala, meu pai, o papai, está tudo preparado, papai. Aí está a lenha, o papai, aí está o fogo, papai, aí está o cutelo. Mas pai, aonde está o cordeiro para o holocausto? Olha o que disse Abraão, seu filho, no versículo 8. Abraão responde e disse Abraão ao seu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Isto é, irmão, confiar na palavra de Deus. Você tem confiado, irmão, que Deus provê tudo para você? Você tem confiado que Deus provê tudo para a tua família? Pastor, a porta se fechou. Se uma porta se fechou, Deus vai abrir 2, 3 portas maiores. Se o médico desenganou, Jesus vai curar. Irmão, se o teu casamento está destruído,
Isaque, amarrou ele, amarrou seu filho em cima da lenha. Abraão estava crendo, irmão, na providência divina. Abraão estava crendo que Deus ia prover, Deus ia dar uma saída. Irmão, tem momento na tua vida que você olha para a direita, a porta está fechada, olha para a esquerda, olha para frente, olha para trás, está tudo fechado. O Deus amigo abandona você, você é desamparado na face da terra por todo. É neste momento, irmão, que você está lá embaixo no pó, que você acha que não tem saída. Se você olhar para a palavra de Deus e falar como falou Abraão, Deus proverá, Deus vai abrir uma porta e a providência vai chegar. A providência vai vir. Abraão, irmão, levanta o cutelo. Abraão pegou o cutelo. Chegou o momento da prova de fogo. Abraão agora vai matar o seu filho Isaque, aquele filho que ele esperou 90 anos para receber, junto com Sara. E olha que Abraão levanta o cutelo para matar o seu filho, para esmolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde do céu e disse: Abraão, Abraão. Ele diz: eis-me aqui, eis-me aqui. Será que diante da prova, irmão, você tem falado para Deus: eis-me aqui, Senhor, te agradeço por esta prova. Senhor, eis-me aqui. Alguém bateu no meu carro, mas eis-me aqui. Senhor, estou doente, eis-me aqui, diante do altar, diante do Senhor na igreja. Senhor, eis-me aqui. Será que você tem entendido a voz do anjo, a voz do Espírito Santo? Abraão entendeu e disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, não faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, o teu único filho. O anjo falou: você não negou o teu único filho. Hoje tem pessoas, irmão, que negam Jesus Cristo até com seu testemunho de crente. Você é crente, você é católico, você é parecido com crente da Deus de amor, ou você é crente de outra igreja. Ah, eu vou na igreja, mas não sou crente não. Você está negando Jesus? Irmão, se você for fiel a Deus, irmão, não negar a Jesus Cristo, Deus vai estar com você na hora do fogo, na hora da prova, na hora do vento. Deus vai te exaltar, vai mandar um anjo dele para te dar a vitória. Abraão era fiel, o anjo veio, o anjo falou para Abraão. Agora a providência já vem junto com o anjo. Tem pessoas que pregam que o anjo vem, a providência vem atrás. Não, irmão, o anjo vem e a providência vem junto. Deus manda junto a providência. Quando o anjo falou, ali já estava a providência, porque Abraão tinha falado para o seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. Quando Abraão levanta os seus olhos, irmão, aonde que você tem colocado os teus olhos? Aonde que você tem levantado os teus olhos? O salmista Davi disse no Salmo 121: levo meus olhos para o monte, de lá